Oi pessoal, então hoje eu vou ensinar a fazer o alfajor, que é um doce tradicionalmente argentino e muito conhecido e que é muito fácil de vender. As pessoas gostam muito. Eu testei várias receitas desse alfajor, eu fiz algumas adaptações e essa é a que eu mais gostei. Eu vou usar 2 ovos. Uma batidinha nesses ovos. 200 gramas de manteiga sem sal. Dá para fazer com margarina também, porém o sabor e até mesmo a textura não fica igual. E é importante que seja sem sal para não ficar com sabor forte de sal. Essa manteiga é importante que esteja, que fique fora da geladeira, pelo menos 1 hora antes de usar. Se for uma região mais quente pode ser menos tempo, mas que ela esteja amolecida, não esteja dura, no ponto que a gente tira ela da geladeira. Coloco ainda aqui nessa etapa 2 colheres de sopa de mel. Uma boa misturada disso aqui. Nesse ponto aqui que eu já dei uma boa misturada nos ovos e o mel, eu já vou colocar o açúcar. 1 xícara de chá de açúcar. E agora sim vou dar uma mexida mais vigorosa para deixar um pouco mais liso. Vou ficar nesse ponto assim, que já tá bem misturadinho. Eu vou colocar também 1 colher de sopa de essência de baunilha. Cheirinho de essência de baunilha é muito bom. Quem tiver extrato de baunilha, melhor ainda. Só aí vai menos. Agora, eu tenho aqui 1 colher de sopa de cacau em pó. Esse cacau em pó, quem não quiser utilizar, pode fazer sem ele. Eu faço sem ele muitas vezes e também fica muito bom. Aqui eu tenho 1 xícara de amido de milho. E agora aqui, que eu vou misturar esse amido de milho, eu já vou colocar também fermento em pó, que são 2 colheres de sopa, e o bicarbonato de sódio, que são 2 colheres de chá. Nessa parte eu gosto de usar 1 colher de pau para ir misturando enquanto eu não vou colocar a minha mão ainda. Dou uma boa misturada aqui. Aqui eu tenho peneiradas também, 4 xícaras de farinha de trigo. Porém, eu não vou colocar toda ela de uma vez. Eu vou colocando aos poucos. Se for necessário, eu coloco toda ela. Às vezes não é necessário. Depende muito do tamanho do ovo, também a quantidade de farinha que vai. Essa massa é muito saborosa. Se quiser fazer ela e usar com uma massa de biscoito, é só assar um pouquinho mais de tempo e ela fica perfeita também. Com a mão agora, para misturar bem esses ingredientes e também sentir a textura da massa, para saber o ponto dessa massa. Aqui eu vejo que ainda não está no ponto, a massa ainda está bem grudenta, então vamos com mais um pouco de farinha. Aqui eu já consegui o ponto da massa. Eu não usei as 4 xícaras de farinha aqui, não foi necessário. Sobrou aproximadamente 1 xícara. Eu já deixo a farinha separada porque eu gosto de peneirar. Gosto sempre de dar uma peneirada na farinha para tudo que eu vou fazer. Aqui a massa ficou no ponto certo. Essa massa não é sovada, ela é só misturada. Eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha para dar essa juntada nela.
essa é a textura da massa. Nós chegamos no final. Ela fica assim, se quebrando mesmo. Essa é. Mas quando você junta, ela se junta. Ela forma uma bola aqui, porém, uma bola bem úmida, bem macia e que se quebra assim com facilidade. É assim mesmo. Ó, a textura da massa, ela é muito gostosa de tocar. Ela já não gruda mais nas mãos. Você sente que ela pega, mas não gruda, não vem os pedaços dela para a mão. Essa massa aqui agora eu vou embalar ou com filme plástico ou com aqueles saquinhos de alimentos e vou deixar descansar por pelo menos meia hora na geladeira. Essa massa aqui dá até para deixar até 2 dias na geladeira guardada para utilizar, mas eu vou deixar ela por pelo menos meia hora descansando para conseguir abrir, cortar e fazer o biscoito. Esse tempo de geladeira, que é o tempo que a massa descansou, fez com que ela ficasse mais dura, mais firme, e no momento que ela for aberta, facilita o trabalho para abrir e colocar para assar. Senão ela fica muito mole e a gente não consegue trabalhar com ela. Eu gosto de usar um desses saquinhos de alimentos, de guardar alimentos. Eu abro ele e uso uma parte para cobrir e outra parte embaixo da massa para abrir. Que facilita muito na hora de tirar as bolachinhas para assar. As primeiras vezes que faz isso é um pouquinho mais complicado, trabalhar esse plástico, mas logo a gente pega o jeito e tá tudo certo. Essa massa eu vou abrir até uma espessura de meio centímetro aproximadamente. Quando eu faço para vender, eu utilizo 2 marcadores, que é onde meu rolo passa sobre eles e a altura da massa fica totalmente uniforme. Pode pegar 2 palitos de churrasco e passar filme plástico nele até que ele fique um pouquinho mais grossinho para ficar no meio centímetro de diâmetro, e aí você vai utilizar com essa finalidade. Aí eles ficam, todas as bolachinhas ficam da mesma altura para vender, isso é bastante importante. Eu também gosto de fazer em 2 tamanhos. Eu utilizo um que é o tamanho padrão desses maiores que a gente compra e um menorzinho. Aqui eu vou cortar as bolachinhas. Outra coisa que é importante é ir tirando aos poucos a massa da geladeira. Manter a maior parte dela na geladeira e ir tirando somente a que vai ser utilizada na hora. Porque senão ela vai amolecendo e fica difícil de trabalhar com ela. Olha como ela ficou durinha. Agora, como eu disse, o processo de usar o plástico facilita muito o trabalho, porque me dá a facilidade de levantar plástico e tirar a bolachinha. Eu não tenho que tirar ela de cima eu não tenho que tirar ela de cima de uma base, de uma bancada, e ela vai acabar se quebrando, porque ela é uma massa muito frágil. Então eu vou colocar elas numa assadeira. Outra coisa importante é forrar a assadeira com papel manteiga, que aí fica bem fácil de desenformar depois. Essas bolachinhas vão pro forno, depende de cada forno, tá? Eu uso em temperatura de 180 graus. No meu forno, assa em 8 minutos, porque ela não pode ficar muito assada. Quando ela começar a ficar douradinha embaixo, já é o suficiente. Ela não pode ficar uma bolacha, ela não pode ficar um biscoito normal, ela tem que ser uma bolacha um pouquinho menos assada para que ela fique com aquela maciez do alfajor. Tem que ir fazendo testes para ver qual é o tempo do teu forno. Vou botar para assar e já mostro, pronto.
Aqui eu tenho as bolachas já assadas. Ela fica muito frágil enquanto ainda está quente, tá? Então, o ideal é deixar esfriar na forma e retirar depois. Então, eu coloco elas num pote, forrado com papel toalha. Na hora de retirar da assadeira, bastante cuidado para não quebrar as bolachas. Para rechear, eu vou utilizar doce de leite e para cobrir, eu vou usar cobertura de chocolate fracionado. Dá para usar o chocolate, porém é necessário fazer a temperagem dele se for utilizar, tá? Então a cobertura fracionada dá uma facilidade, uma praticidade ao trabalho. Aqui eu tenho meu papel manteiga preparado para colocar as bolachinhas. Para banhar, eu uso um garfo desses, garfo de churrasco, garfo de carne, que só tem os 2 dentinhos assim. Tem os garfos que são próprios para isso, porém eu gosto de usar as coisas que eu tenho em casa. Já usei garfo normal e dobrei 2 dentinhos dele para usar. O ideal é rechear todos eles, tá? E depois banhar. Eu vou fazer as duas coisas no mesmo processo aqui agora, para poder mostrar o processo completo para vocês. Recheio com uma camada bem generosa de doce de leite. Cubro com a outra parte da bolachinha. Tá? Ficou recheado, coberto. E aí vai pro meu recipiente aqui, onde eu já derreti o chocolate para cobrir. Eu viro ele aqui dentro para cobrir bem todas as partes. Dou uma batidinha na borda para tirar o excesso. E transfiro para o meu papel manteiga para secar. Transferi aqui para o meu papel manteiga. Vou deixar secar aqui, vai levar uns 15 minutos para secar. Depois de seco, eu embalo ele. Pode embalar em saquinhos. Quem faz para vender, aí coloca a data de fabricação, data de validade. Eu fiz testes de validade também. Não deixei de passar de 1 semana, mas até 1 semana eu sei que eles estão bons para o consumo. Mas, além disso, eu nunca testei. E dificilmente vai sobrar também para durar tanto tempo. Esse é aquele grande que eu fiz. Esse é um doce que vende muito bem. Para quem vende assim, para o pessoal do comércio, escritórios, é muito legal, o pessoal compra muito, é bem interessante. Depois de secar o nosso chocolate, aí ele fica assim, então nessa hora eu posso embalar. Uma dica que eu dou para quem faz para vender e for colocar em saquinhos transparentes é colocar ou um confeitinho, chocolate granulado, confeitinho colorido, ou então fazer uns risquinhos de chocolate branco, que fica bem legal, fica uma apresentação bem bonita, e a gente sabe que as pessoas primeiro comem com os olhos, né? Então se fizer um doce decorado ali, as pessoas veem, chama atenção, dá vontade de comer, né? Pode ser um chocolate branco, pode colorir o chocolate branco, pode cobrir ele também com chocolate branco, para quem gosta, quem quiser oferecer as duas possibilidades.
é bem interessante, tá? Esse aqui eu vou cortar então pra gente ver como ele ficou. E aqui está nosso alfajor, o recheio coberto. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.